com Deus, para conversar com Jesus, não precisa de argumento, basta só pensamento. Mas mesmo assim, então vamos iniciar. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai maior, que está no céu, ao nosso Mestre Jesus, e pedir a eles que nos ilumine nessa nossa, nesse nosso trabalho de hoje, que é o estudo do livro de André Luiz, esse livro maravilhoso, que tem dado muito aprendizado para nós, ensinado muitas coisas novas e que ajuda muito na nossa instrução espiritual. Agradecemos a Deus e a Jesus por essa oportunidade. Pedimos a eles que nos ilumine sempre, que não nos deixe em momento algum, continue sempre ao nosso lado, nos dando força, coragem e perseverança para seguir em frente a nossa caminhada. Obrigada, Mestre Jesus, por essa oportunidade. Obrigada, Pai. E vamos então iniciar o nosso estudo do nosso livro maravilhoso, que é os Mensageiros da Luz. A Mensageiro da Luz. É Mensageiro da Luz mesmo. Muito Eu bem. esqueci até o nome do livro, que assim Missionários. sei. Muito bem, na semana passada nós não tivemos, né, o nosso encontro, mas na semana anterior nós fizemos o capítulo 17. Vocês estão lembrados? Foi aquele trabalho de doutrinação, né, que eles falavam, né? Doutrinação. Até o nome que usa agora é diferente, diálogo fraterno, com Marinho, aquele espírito que foi um sacerdote. Geralmente não, né? Mas às vezes as pessoas que adquirem muito conhecimento e o sacerdote, né, o padre, estuda teologia, né? E na época a igreja comandava as coisas mais do que hoje. Então ele era uma pessoa que tinha assim bastante orgulho, vaidade, e não aplicou o conhecimento dele de padre, né, como um verdadeiro sacerdote. E ele se complicou quando desencarnou. E a mãe dele se interviu por ele, que era uma pessoa já de um grau mais elevado que ele, ajudou e tal, fizeram então a conversação com ele, um trabalho de doutrinação. E o Marinho, com alguma dificuldade, né, eles conseguiram convencer ele a acompanhar para novas caminhadas, novos estudos e se recuperar daquela situação. Mas o interessante disso aí é nós vermos como é que é o mundo espiritual, como é que é recebido, né? Como é que é as questões aqui da Terra, né? Às vezes a gente se ilude e acha que está fazendo um bom trabalho, chega lá e se decepciona, né? Que o trabalho maior nosso, o maior compromisso é conosco mesmo. E não é uma visão egoísta, não, porque quando a gente se preocupa conosco, mesmo quando a gente ama tudo e a todos, e ama ao mundo, né? Aquele que não se ama não tem amor para dar. É difícil, né? É o São Francisco de Assis que ele falou para nós, né? É dando que se recebe. Então a gente precisa ter essa consciência de que o amor, né, as boas práticas, o maior beneficiário, o primeiro e maior beneficiário somos nós mesmos. Então é esse convite que ficou nesse capítulo 17. E o Marinho então foi encaminhado para a recuperação, onde ele conseguiu, depois de 10 anos, né, que ele estava no plano espiritual, junto aos que se assemelhavam a ele. Eu imagino que nessa época, né, tinha muito disso, né, no plano espiritual, porque os padres, né, nós temos assim, notícias de que fizeram muitas coisas equivocadas, né? Hoje a igreja talvez não represente mais aquilo que na Idade Média e tudo mais, naquela época sombria, né? Os padres eram autoridade.
Então, era um governo, né, os governos na época do cristianismo nascedouro, eles se tornaram teocráticos e acabavam dominando os governos, né, a Igreja Católica, no caso. Bom, muito bem. E hoje nós vamos para o capítulo 18, obsessão. Alguém quer fazer algum comentário sobre o capítulo anterior que nós lembramos? Alguma coisa mais a incluir? Quer colocar? Ou já vamos direto para o 18? Já está tudo completo. Tá tudo certo. Ok, então, vamos para o 18. Bom, esse 18 continua, né, o trabalho do Alexandre, do André Luiz, daquele de pesquisa, né, que ele estava fazendo nos momentos assim que ele conseguia uma folga lá nos trabalhos que ele realizava já no nosso lar. Ele era um trabalhador do nosso lar. Então, nesse momento, ele acompanhava essa equipe do Alexandre para poder adquirir conhecimento e trazer esse conhecimento para nós encarnados através das obras psicografadas pelo Chico Xavier. Ele, Emmanuel, né, que contribuíram na elaboração dessas obras. Então, eles estavam então para atender casos, como sempre, né, para trazer essas notícias através das obras na psicografia de Chico Xavier. E ele fez uma pergunta: todo obsediado é um médium? Na acepção legítima do termo. Essa palavra legítima nos leva àquela questão de ser ostensivo, né? Que Kardec lembra. Então, ele pergunta se todo o obsediado, né? Que é aquela pessoa que está influenciada pelo espírito, se ele é um médium. E aí vem a resposta do Alexandre dizendo que médiuns, meu amigo, inclusive nós outros, não só o obsediado, não só o médium, aquele que trabalha na casa espírita nessa área, é médium, mas todos somos. E daí ele se incluiu também. Os desencarnados também são médiuns. Nós já vimos algumas situações, né, onde o Alexandre mesmo, né, influenciava o espírito a falar coisas. Então ele estava trabalhando na mediunidade ali, né, no plano espiritual. Os dois eram desencarnados, o Alexandre e o outro. E nós já vimos também outras passagens, né, que às vezes o espírito, quando ele está numa vibração mais baixa e o outro mais elevada, no caso, por exemplo, o Alexandre mais elevado, ele intui, ele se comunica, né, pelo espírito. Então há essa comunicação. Então ele acaba sendo intermediário também. Então, no plano espiritual também acontece essa situação de mediunidade, né? Então, tanto para o bem, né, quanto para o mal, né? E aí ele lembrou, né, que se usar mal, é claro, cai no desequilíbrio, né? Eles ficam vítimas dos espíritos mais enfermos. Então, o obsediado acima do médio de energias perturbadas é quase sempre um enfermo, ele diz, né? Enfermo. A gente entende como um enfermo. Essa questão enfermo, né, dentro das casas espíritas, muitas casas até utilizam o tratamento como se fosse um tratamento médico mesmo, com todas aquelas questões que tem, né, no hospital, nas clínicas de preparação e tudo mais, né? Até um tratamento para obsessão que eu achei assim, muito interessante, né, aqui em Palmas e aplicado em muitas outras cidades dentro da ideia, né, da Alta de Souza, né, do movimento Alta de Souza, onde a pessoa tem todo um passo a passo, né, para o tratamento. Tanto a pessoa que está enferma, quanto, por exemplo, na questão de intercessão. Eu achei bacana essa questão da intercessão também, né? Por exemplo, digamos que eu seja uma pessoa em desequilíbrio em casa, perturbada, e minha esposa vai agir em meu nome.
ela vai lá na casa espírita, passa pelo diálogo fraterno inicial lá e depois tem todo um passo a passo de tratamento. E esse passo a passo é interessante, né? Nós vamos ver agora no decorrer do trabalho agora, do capítulo, porque a pessoa precisa se inteirar, né, de toda a situação. Então tem cursos, tem palestras, tem várias situações, além, é claro, da magnetização através do passe, da água magnetizada, da conversa fraterna. Então a pessoa passa a frequentar lá por uma semana, 2 semanas, e depois eles usam até o termo. A pessoa fez uma semana, resolveu? Não, então vamos fazer mais uma semana. Resolveu então, tá tudo certo, vamos dar alta, né? Fala, até usa o termo alta, tá de alta. E daí a pessoa pode frequentar a casa espírita regularmente, como de acordo com a vontade dela, né? E pode, então, o enfermo, nesse caso, é mais ou menos tratado assim, tá? Muito bem. Então, ele diz da palavra enfermo e que é preciso, né, ter todo um cuidado, né, com esses irmãos que estão em perturbação. Então, exige muita prudência e carinho, né? E aí, lembrando as conversações ouvidas entre os companheiros encarnados, cooperadoras assíduos do esforço de Alexandre e outros instrutores, né? Ele disse assim: pelo que me diz, compreendo as dificuldades que envolvem problemas alusivos à cura, né? Olha só. Recordo-me do otimismo que nossos amigos comentam. Então eu estava ouvindo ali as conversas das pessoas, estava dizendo, né, as pessoas ali, né, estão chamando os obsediados para tratamento e estão muito otimistas, né? Todo mundo vai sarar, vai curar, né? Então, eles não via, né, o encarnado ele não tem a ideia completa do obsediado. Nós sabemos que o obsediado tem uma história de vida, claro, né? Porque tchau, boa reunião para vocês. Estão indo para evangelização as crianças aqui. Aí, ó, nós estamos então às vezes, aqui, enquanto encarnados, nós temos uma visualização pequena da coisa. Dos desencarnados, mentores, aqueles que estão acompanhando, eles têm uma visão muito mais ampliada da história até daquela situação. Né? No flash, assim, às vezes, né, dependendo da evolução do espírito, ele tem toda a história daquela pessoa, quem foi vítima numa encarnação, quem foi vítima na outra, por que existe aquela ligação tão forte, por que está sendo obsediado e tudo mais. Nós, às vezes, temos uma ideia, né? E fala, não, mas você pode ter isso aí, você está obsediado, ele pode ser teu inimigo de outra vida, você pode ter feito mal para ele ou ele para você, né? Mas a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Então, ele estava ouvindo as conversações lá entre os encarnados e o otimismo dos encarnados com relação àquele trabalho de obsessão. O que é muito bom, né? Ser otimista. O que a gente tem o que o Alexandre recomenda aqui, né, que nós vamos ver mais à frente, é que esse otimismo pode se traduzir em promessas, né? Você vai ser curado. Isso aí a gente precisa ter cuidado, né? Porque vai depender, como nós comentamos agora na palavrinha enfermo, né? De toda aquela trajetória que a pessoa faz de autocorreção, né? Então, ele estava dizendo assim, né, que as pessoas estão extremamente ligadas, né, os obsediados e obsessores, a ponto de a gente nem saber quem é um e quem é outro, né? A gente fala obsediado é o encarnado, mas às vezes é até o contrário o que acontece, né? Nem sempre. É que a gente não tem ideia do todo. Então é acertado que eles trabalhem com alegria, com otimismo, com esforço nobre, está dizendo, né, mas sejam comedidos nas promessas, né, porque de melhores imediatos do que isso pode trazer a ideia equivocada que a pessoa vai se recuperar e a gente não tem uma ideia completa da situação. Ele diz aqui, é muito difícil identificar a verdadeira vítima, né? E é verdade, né? A gente não sabe quem é vítima, quem é
Os dois ali estão tendo um conluio ali, né, de convivência, então eles se identificam, o obsediado e o obsessor se identificam. E até essa fala que eu estou fazendo agora, né, de que eles se identificam, tem que ser cauteloso ao falar, né? Porque às vezes a pessoa chega na casa espírita achando, não, tem um obsessor, né? E tem aquela ideia das igrejas, né? É como o demônio, o diabo, né? Tem um obsessor aqui, ele é muito mau, ele está me perseguindo, né? Ele fala, não, mas você também não é tão bonzinho assim, não. Isso é uma coisa que às vezes a gente tem que ter cautela, né, para falar, senão a gente acaba também causando outros problemas, né? Ele vai chegar a essa conclusão com o tempo, então a gente não pode apressar as coisas. Mas a verdade, né, que aqui no estudo que nós estamos fazendo, que às vezes a gente não sabe quem é vítima e quem é o opressor ali, né? Porque às vezes é uma troca. Sempre que quiser interromper, comentar alguma coisa, esteja à vontade, tá? Pode interromper. Bom, então ele estava também observando, né, esse exagerado otimismo e, e o Alexandre estava recomendando cautela. Claro que vai ter benefícios ali, né? Vão ser colhidos pelos doentes, né? Mas devemos estimar o bom ânimo, né? Cumpre-nos desaprovar o entusiasmo desequilibrado sem rumo, né? A gente precisa ter cautela nisso aí. Aí perguntou se já conhecia todos os casos, disse que sim, e aí ele falou dos casos que seriam tratados naquela noite no trabalho de desobsessão. Seriam 5 pessoas obsediadas que seriam recebidas ali. Nesse trabalho, os obsediados, eles participam do trabalho, estão lá presentes. Participam sim, né? Ouvindo só, né? Isso era muito comum antigamente. Hoje, raramente se coloca uma pessoa enferma, né, num trabalho mediúnico, né? Geralmente faz sem a presença dela. Não há necessidade do enfermo estar ali presente no trabalho mediúnico. Até se recomenda que não, porque ele pode se perturbar, pode trazer alguns problemas. E talvez isso aí até envolve-se mais trabalho por parte da espiritualidade, né, para poder trazer, movimentar as energias e tudo mais, né? Então não se recomenda. Então ali tinha 5. E ele dizia assim que apenas uma jovem tem possibilidade de melhoras. Essas melhoras também não rápidas, né? Seriam melhoras, ela ia ter melhoras. Os demais vão comparecer apenas para socorro, evitando agravo, né, nas provas necessárias. Então, os demais ali, os 4, não seriam, não teria esse benefício de se curar ou de caminhar para a cura, né? Eles iam ali só para aliviar um pouquinho aquela tensão e depois ele não teria essa recuperação. E aí o André Luiz falou, mas como assim? Então, tem privilégios, né? Como assim? Então a jovem ela vai ter uma proteção diferente, é isso? Aí ele falou, não é privilégio, é esforço próprio, não é proteção, é esforço próprio, usa a palavra proteção, privilégio foi para minha conta. Esforço próprio. Então ele diz assim que através dessa palavra esforço, né, a gente percebe aí aquilo que nós falamos no primeiro slide, que toda recuperação depende do obsediado também. Aliás, muito dele, né? Os mentores fazem a parte deles, os doutrinadores fazem a parte dele, mas é preciso também a participação do obsediado para que ele se recupere, né? Então, esforço próprio é isso, né? Precisa ter vontade, a boa vontade de se recuperar. E ele ainda diz mais, ó, porque essas questões, né, ela traz lições para todos, né? Todos nós, encarnados, desencarnados, né? Todos aprendemos isso aí. Então, além do enfermo, tem representante de outros enfermos ali também, né? Que estão em tratamento também. Então, todos acabam recebendo. E
as pessoas elas são muito estão muito afinizadas com aquela situação e às vezes fica difícil recuperar. Então, eu preciso vontade firme, dizer autoeducação, que é essa da questão da reforma íntima que a gente fala, mas também de disciplinar, né? Autoeducação é eu me educar para bons pensamentos, por exemplo, boas práticas, para que eu mude a minha forma de ver a vida, ver as coisas, que eu me melhore. Porque se eu vou lá no trabalho e continuo com o mesmo comportamento inadequado, né? Digamos que eu seja um fofoqueiro, por exemplo, né? Atraio um monte de coisa ruim. Digamos que eu tenho inveja, tenho ciúmes, né? Tenho vários tipos de insegurança, né? Ou tenho a tendência à ansiedade, ou a estresse, ou a depressão. Tudo isso eu preciso enxergar e começar a trabalhar isso aí, né? Não é só ir lá no centro esperar que o milagre aconteça, que se tire com a mão a obsessão. Não é assim que funciona. Então, a disciplina de si mesma. Então, se a pessoa não fizer isso, ela passa uma vida inteira obsediada. Ele diz aqui, ó, prolongará sua condição dolorosa além da morte. Veja só. Então, ela vai ser obsediada depois que desencarnar ainda, se ela não se ligar, né, nessa mudança. Então, o obsediado, ele é uma pessoa frágil nessa questão, né? Ela é sensível às influências. Tanto é que ele está. Aí a influência ruim, não é a influência boa. Então, ele é sensível a essas influências ruins. E ele é o tempo todo assediado, tanto no plano dos desencarnados, né, que influencia, quanto no plano físico, né? Geralmente ele é atraído para situações que têm a ver com aquela fragilidade dele. Um pouco com auxílio dos obsessores e um pouco pela própria vontade dele, né? Por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade numa área, digamos, do álcool, né? Ele sempre vai ser atraído, né, por aquele ambiente que vai trazer ele para aquelas situações, né? Para aquelas tentações, digamos assim, né? E ele precisa, então, estar atento a isso, né? Senão ele vai acabar sendo joguete, né? Joguete dos espíritos, né? Que estão ali, da vontade, tanto encarnados quanto desencarnados, que vão levar ele para isso. Ele criou assim muitos inimigos, né? Nós sabemos, nós tivemos milhares de encarnações, e se nós estamos hoje nessa situação, que ainda nós guardamos dentro de nós um monte de problemas, né? Um monte de defeitos, entre aspas, não seria defeito, né? Mas tendências não muito boas, a gente imagina como é que eu era no passado, né? Imagine quanto que eu já avancei, né? E estou nessa situação ainda de ser suscetível a obsessões. Então a gente está cercado de inimigos. E os inimigos que nos cercam estão dentro de nós. É as nossas tendências, né? Aqueles inimigos externos, né? Que são os obsessores ou outros tantos, eles são resultado das nossas ações, das nossas influências, da nossa forma de atrair. Então, por isso que ele diz que a maior parte, né, das pessoas, elas são vítimas, né? E é muito difícil sair desse processo obsessivo, né? Um índice assim, muito grande, né, de pessoas que têm dificuldades, né? Mas tem tratamento, né? A obsessão tem tratamento. E todos nós, muitas vezes, temos um grau de obsessão, né? Aquela obsessão ocasional, né, e tal. Agora, nesse caso aqui desses cinco pessoas, são aquela pessoa. A obsessão mais tenaz, né? Que está acontecendo o tempo todo com eles, envolvendo. Muito bem. Alguém quer fazer algum comentário?
Falar sobre, no caso, tratamento da obsessão, não só da obsessão, até tratamento material, se a pessoa não quiser ser tratada, é difícil de ser curado. É Quando verdade. um enfermo num leito de hospital que está ruim mesmo, se ele não tem vontade, ele não sai de lá, ele só sai de lá quando ele tem vontade de se curar. Porque, no caso, a gente não pode se entregar. Por exemplo, eu estou enferma, eu sou obrigada a me entregar? Não. Essa minha vida não me pertence. Eu penso a Deus, Deus sabe a hora de ceifar ela ou não, né? É. Então, o meu esforço eu tenho que fazer. É desse jeito. A gente não pode deixar se levar, não, tanto doenças materiais quanto espirituais. A gente tem que lutar, Isso porque mesmo. a gente tem que depois dar conta do tempo, né? Depois, o tempo que a gente teve aqui na Terra. A gente tem que chegar lá e prestar conta de tudo. E se você não cuidou direito, como é que você presta conta? Até que quase ninguém cuida direito, né? Mas às vezes uns cuidam melhor que os outros. Porque direito mesmo 100% é raro quem cuida. Uns 20%, 30% já serve. É por isso que ele diz aqui, ó, em todos os acontecimentos dessa espécie, porém, não se pode prescindir da adesão dos interessados diretos na cura. Então, a pessoa quer se curar, ela precisa querer curar, né? Eu quero mesmo, de verdade, né? Não é uma da boca para fora. Não quero que me curem, eu quero me curar, né? Eu quero Uhum. participar desse processo. E agora, se ele está satisfeito naquela posição de desequilíbrio, né, diz aqui, ele tem que, a espiritualidade diz, tem que esperar terminar a sua cegueira, esperar o término da sua cegueira, que ele está cego. E a Quem gente, sai perdendo é ele, né? No caso, ele sai perdendo. Se ele tiver pouca sim, vontade, ele sai perdendo. ele que sai Perdeu uma perdendo. grande oportunidade, às vezes. Então, às vezes, ele tá confortável naquela situação. Por isso que ele não vai querer sair, né, daquela situação tão fácil. Porque os dois ali, né? No caso, por exemplo, dos vícios mesmo, né? Os dois sentem prazeres, né? Não é só um. A gente vê nos livros, né, nas animações, que os dois é, contribui para aquilo ali, né? Ao passo que a gente às vezes nem sabe quem é obsessor e quem é obsediado em algumas situações. Então precisa esperar a redução da rebeldia. A redução da rebeldia, como é que acontece? Geralmente com sofrimento. A pessoa, quando não aguenta mais, ela fala: opa, agora eu vou parar, como diz o ditado, né? Parar de dar murro em ponta de faca. Vou ceder. Às vezes o sofrimento é para ajuda, né, nesse afastamento da ignorância, né, porque ele é ignorante, é enfermo, né, a gente tem que ver que é enfermo, por isso que, olha, a gente aqui, nós tratamos os enfermos, né, espirituais como criminosos, não é isso? A gente vê assim, que são criminosos, né, e às vezes até é duro, né, e aí já a espiritualidade ele trata com carinho, com o enfermo, ó. Então, eles são ignorantes. É aquilo que o Cristo disse, né? Quando estava lá na cruz, né? Perdoai porque eles não sabem o que faz. E, e é um fato, né? Quando a cegueira deixa de aparecer, as pessoas percebem, nossa, como é que eu fui, né? Fui besta, né? Vou usar bem um termo mais chulo aqui. Me deixei levar para a situação, sofri tanto, passei por tanta dificuldade, eu poderia ter saído dessa há tanto tempo. Por que eu, né, me permiti tá preso a isso? Então é ignorância, né? Então é o amor, né, que envolve e a paciência de esperar. Então a espiritualidade fala, não dá para fazer agora, né? Vamos esperar o momento certo para que ele possa realmente ser resgatado dessa situação. A jovem que ela estava falando ali, né, que é a única que tem condições de se recuperar, ela está procurando essa restauração das forças psíquicas por si mesma, diz, né? Ela mesma está buscando essa cura. Então, através da prece,
do autodomínio e da meditação. São os 3 itens que ele coloca aqui, né? A oração é fundamental, né? Sempre é lembrado. A oração é o movimento positivo das energias em favor de tudo, né? Da própria pessoa, em favor da humanidade, em favor da gente. Então a oração é aquela... E a meditação, ela está junto com a oração, né? E quando eu estou orando e estou meditando, eu também estou praticando o autodomínio, né? Eu acabo por mudar os meus hábitos, que o autodomínio é isso, né? É mudar os hábitos, né? Para melhor, para coisa boa, né? Eu tenho um hábito ruim, então através da oração, da meditação, eu vou começar a modificar aquela situação que antes me dominava. E não ali ele diz, e a cura não é milagre, né? Milagre da cura sem esforço, né? É, a, ela está sendo perseguida, aquela jovem, né? Por seres inferiores. Ela está sendo assediada, mas ela está dando a sua contribuição para sair daquela situação. E a espiritualidade está encontrando nela acesso para intuir, para auxiliar, para contribuir. Então a diferença dela e dos outros é esse comportamento, né? As próprias energias dela tá contribuindo para que eles possam se recuperar, né? Então é preciso, como uma dona Larinha mesmo lembrou, é preciso que a pessoa queira. O enfermo, né? Seja enfermo físico, seja enfermo mental ou espiritual. Então André compreendeu, né, aquela situação, como é que funcionava, né? E aí a partir decorreram alguns dias, né? E ele então foi para essa reunião, né? Em derredor da mesa lá tinha 2 médiuns, 6 irmãos experimentados no conhecimento e prática dos problemas espirituais, então provavelmente os doutrinadores, né? Que a gente conhece, e os obsediados em tratamento. Então tinham os 5 enfermos estavam ali presentes também, em nome de 5. E cada um tinha a sua obsessão. Então, um caso não é a mesma coisa que um caso. Cada caso é um caso, cada tratamento é um tratamento, não se aplica, né? Por isso, quando há o tratamento na casa espírita, né, tem os institutos, né, que eu lembro, e os cursos direcionados para aquela necessidade de cada paciente, né? Voltado, por exemplo, às vezes esse aqui está com a situação mais voltado para a questão familiar, esse está mais depressivo, esse é mais ansioso, esse tem esse probleminha aqui. Então, cada um, né? São diferentes. E aí ele vai mostrar aqui, né? 2 deles aqui, ó, dos 5, né? Uma senhora relativamente jovem e um cavalheiro maduro. Estavam bastante agitados ali. E outros 2 outros, ambos moços, irmãos pelo sangue, então 2 irmãos, tal, pareciam completamente imbecilizados. Deve nos lembrar mais ou menos aqueles filmes onde aparecem aquelas pessoas assim, né, que dão né, não atende a nenhum chá. Estão imbecilizados, quer dizer, eles estavam fora da sintonia, então estavam mais envolvidos, né, na questão do assédio ali. Então 2 eles estavam mais em agitação, né? E outros 2 nessa situação de imbecilizado. E tinha outra moça, né? Que ela já estava um pouquinho mais consciente, né? Então, agora os espíritos, né? A visão espiritual. Ele diz aqui que as entidades espirituais eram um grande número. Então, veja bem, né? Não era só um obsessor para cada pessoa. Tinha muitos ali, né? E eles não percebiam a presença do Alexandre, do André Luiz, dos espíritos benfeitores ali. Eles estavam num nível vibratório diferente, então eles não enxergavam eles, né? Eles enxergavam mais os encarnados, que os encarnados nós encarnados estamos na vibração mais próxima deles para perceber.
E ali trocava informações, né, intuições entre um e outro, os ataques de vingança, eles conversavam entre eles, como é que ia fazer e tudo mais. O André Luiz então observando tudo aquilo ali, e eis que chega dois outros espíritos, né, amigos dele, do grupo ali, e, e os obsessores já olharam com ele com certo receio, aqueles dois. Aí o Alexandre falou, eles são nossos intérpretes. Então aqui nós vamos tomar conhecimento que nós temos também os doutrinadores no plano espiritual. Então esses nossos intérpretes eram entidades que iriam trazer a mensagem ali, a conversação com os obsessores, para tentar convencer eles a largar a sua vítima, né? Para deixar as vítimas. E é claro que eles iam ter todo o suporte, né, do Alexandre e da sua equipe que estava ali fazendo. Então, quando eles chegaram ali, eles, por causa da vibração deles, que já era um pouco mais inferior, foram percebidos pelos obsessores. Né? Os obsessores já viram eles, já estavam preparados para o trabalho, já sabiam de todos os casos, já sabiam como é que ia as conversações que iam fazer. E daí um dos obsessores, né, que fala, que é um daqueles que parecia ser o chefe, o mais cruel deles ali, falou, estão chegando os pregadores, assim eles chamavam então os doutrinadores que chegaram. Né? Tomara que eles não venham com mais exigência, né? Eu não sei o que desejam esses ministros, respondeu o interlocutor irônico, porque conselho é igual a água, só se dá quem pede. Né? Nós não queremos conselho, porque o que quiseram fazer aqui? Né? Aí, aí eles lembram, né, que eles queriam fazer justiça e esses doutrinadores, né, queriam que eles deixassem a justiça de lado, mas palavras o vento leva. E então os novos amigos chegaram ali, né, aqueles dois, e começaram a conversar com esses obsessores. Veja que antes mesmo do trabalho mediúnico acontecer, né, no trabalho de desobsessão, já no plano espiritual já estava acontecendo a doutrinação dos obsessores, já estavam sempre preparados para isso. Por isso que a gente se surpreende, né, que o trabalho mediúnico às vezes acontece coisa que parece milagre mesmo, né? Parece que, puxa, esse cara estava perseguindo o outro aqui há tantos anos, né? E agora, uma conversa assim simples, né? Resolveram abandonar. Não, é que estavam sendo preparados para isso, né? Muitos mesmo, no plano espiritual, eles já estavam sendo conversado com eles para ver se eles chegavam ali já numa situação um pouco melhor. Bom, então um dos doutrinadores, né, se aproximou de uma das senhoras que estava naquela posição de idiotia, né, imbecilizada, como falou, né, anterior, e com que então minha irmã parece melhorada, mais forte, ainda bem, né? E ela então explodiu em crise de pranto, né? Acalme-se, dizia ele, né? A vingança agrava os crimes cometidos. Então, estava conversando com aquele espírito que estava ali influenciando aquela senhora, né? Deixando ela imbecilizada. Né? Na verdade, ele estava subjugada, né? A palavra, eles usam a palavra possessão, às vezes, né? O Kardec eles prefere a palavra subjugação, né? Que é aquele domínio mais forte que o espírito exerce sobre o encarnado, né? Que ele fica totalmente dominado pelo espírito. É claro que esse dominado, né, sempre tem um livre-arbítrio, né, que ele pode se manifestar, e ele também, ele que se permitiu ficar naquela situação, aquela troca, ela acontece porque eles estão mesmo querendo fazer aquilo, né? Então, começou a conversação nesse sentido, né? Para se acalmar, que a vingança ela agrava a situação dela mesmo, a vingança vai trazer problemas para ela, e ela merecia ser feliz, né? Então, falando mesmo com o obsessor, porque o obsessor saia daquela situação, né? Se melhore e que ele vai
ficar melhor se ele esquecer todo o mal que ele tá desejando aquela pessoa e todo o mal que ele recebeu daquela pessoa no passado. Então, enquanto abrigar pensamentos de ódio, não poderá atingir as melhores que deseja, disse ele. A cólera perseverante constitui estado permanente de destruição. Você está se destruindo, meu amigo. Né? Esse ódio, essa cólera, esse desejo de vingança está fazendo mal para você também. É claro que ela está sendo prejudicada, mas você também. Pensa em você então um pouquinho, né? Sai dessa. Essa é mais ou menos uma conversa nessa questão. Você não vai conseguir paz enquanto você não perdoar. Enquanto você alimentar dentro de você o ódio, a mágoa, isso aí. E daí essa mulher, né, que estava ali assediando, não, eram dois irmãos, né, que estavam nessa situação. Já comprou tudo aquilo ali, não tem nada lá. Aí ela fala, é quase impossível, né? Então ela não queria sair daquela situação. É quase impossível. Esse homem afrontou meu ideal de mulher, lançou minha corrupção. Então é provável que numa outra vida ele corrompeu ela, né? Ele seduziu ela, ele levou ela à destruição, né? A gente pode imaginar um monte de situações onde ele pode ter acontecido essa situação em que ela se vê sendo destruída por ele. Escarneceu da minha sorte, transformou-me o destino em corrente de males. Então ela passou muitas dificuldades por conta dessa pessoa numa vida passada. Não será justo que ele pague agora? Ele tem que pagar, ela dizia, né? Não, vocês não falam que Deus é justo? Se Deus é justo, que Deus deixa eu fazer justiça, me permita isso, né? É preciso fazer justiça usando minhas próprias forças, dizia ela. Aí ele dizia assim, e se você fosse mulher? E se fosse o senhor a mulher, né? O espírito. Põe-se no meu caso, pense como é que você ia proceder numa situação dessa. Ia desculpar as pessoas que fizeram tanto mal, que trouxeram tanto prejuízo para você? Você ia esquecer esse mal? Né? Ia se anestesiar, né? Porque você é uma pessoa do bem? Eu não acredito nisso, né? Claro que você também ia estar com esse ódio, com esse desejo de justiça que eu tenho dentro dele. O Senhor reagiria igualzinho eu estou agindo. Há condições, ela dizia, né? Há condições para perdoar. Quer dizer, eu posso até perdoar, mas primeiro eu quero punir ele. Primeiro eu quero fazer ele sofrer. Primeiro eu quero castigar ele, né? As condições que eu imponho é essa, são de que ele experimente o que eu experimentei no passado. Ele me felicitou e voltou ao mundo. Agora está indo bem bom, né? Na vida regalada, de considerações sociais. E eu aqui sofrendo. E eu sofri no passado, por conta dele, por culpa dele. E ele tem que me pagar, é o que ele me deve. Eu também não era digna quando eu estava encarnada, né, com ele aqui, não era digna de respeito, de vida social, de considerações. Eu queria ser uma pessoa honesta, trabalhadora, né, laboriosa, diz aqui, né? Queria servir a Deus e ele me levou à desgraça, né? Então o André Luiz acompanhava aquele interesse, né? Interesse da discussão, vendo ali o individualismo, né? Que cada criatura apresentava seus problemas, mesmo além da morte do corpo, elas continuam sentindo as mesmas situações que vivenciaram enquanto encarnadas, né? E o intérprete, então, ele contemplou ela assim, em irritação, né? Tranquilo, sereno, pensa bem, né? E então ele falou que ela falou, o que você está falando realmente são respeitáveis, né? São dignos de considerar, de a gente entender o que você está falando. Só que a gente tem que examinar também qual foi minha participação em toda essa situação, né? Quer dizer, o que eu poderia fazer diferente para que não caísse nessa situação toda, né? Então,
Porque muitas vezes a pessoa só acusa, né? Coloca a culpa no outro. Mas o que que eu fiz também? Naquela mesma situação. Sem considerar que no passado, né, em outras vidas também a gente foi muito traquino. Mas digamos naquela vida mesmo, né? O que que eu fiz para que chegasse a essa situação? Né? Então ele está lembrando isso. Qual que é a sua coparticipação? Então, apenas em situações raríssimas, disse ele, raríssimas, poderíamos exibir de fato o título de vítimas. Então, ninguém é vítima. Ninguém é vítima. Veja que é raríssimos, né? As vítimas. A maioria são a troca, né? Eu sou vítima, você também é vítima, eu sou o abusador, você também é o abusador, enfim, os dois lados, né, se troca. Não tem ninguém bonzinho nessa história, né, ninguém inocente, todos têm o seu grau de responsabilidade, todos temos a nossa parte da culpa. E aí ele encerra esse parágrafo aqui dizendo assim, ó, não podemos evitar que a ave de rapina cruze os ares sobre a nossa fronte, mas podemos impedir que faça ninho em nossas cabeças. Então as tentações, elas vêm. Eu caio nelas porque eu quero. Ah, mas ele me obrigou, me fez eu fazer o mal na marra, né? Será que é bem assim, né? A gente tem que pensar qual que é o meu grau de responsabilidade naquele mal que aconteceu, né? No estudo do Livro dos Espíritos da quinta-feira, nós estudamos sobre o bem e o mal um pouco mais e caiu em umas situações bem interessantes sobre esses questionamentos, né? O que é mal, né? Qual que é o meu grau de responsabilidade naquele mal, né? O que eu posso dizer se eu sou inocente ou culpado, né, nessa situação? E aqui ele está lembrando disso aí. Alguém quer fazer um comentário mais? Nós estamos no nosso finzinho do nosso tempo já quase, hein? Está faltando 10 vítimas, minutos. de nós, vítimas, a gente somos vítimas, mas é de nós próprios, né? Isso, bem lembrado. Nós somos nossos próprios algozes. Muito bem lembrado. Porque se acontece com a gente, é porque a gente preparou aquilo, né? É igual no caso, eu quis que fizesse o ninho, eu deixei fazer o ninho lá, vai botar ovo, vai criar fiotinho, tudo na minha cabeça. Vai render. Então, é a gente mesmo que faz o erro para depois a gente sofrer as consequências. E tem que sofrer com dignidade ainda. A Tirar gente tem proveito, né, das dificuldades, né? sofrer Aprender com com. elas. Igual eu, estou passando por um sofrimento difícil, mas para mim eu levo isso na maior tranquilidade. Estou sofrendo com dignidade, pagando minha parcelinha de culpa que eu aprontei lá no passado, que eu não sei nem se foi esse tamanho ou se foi maior. Está muito pequeno para mim. Não foi grande, não. Depois dos 65, pertinho, pequeno demais, né? Às vezes, às vezes, né, a gente sempre ouve falar isso, né? A cura é a doença, né? Às vezes a pessoa está passando por aquela dificuldade, aquilo ali amplia os horizontes dela, né? Então, no seu caso, não sei se a senhora está falando da questão da cegueira, né? Mas a cegueira talvez abra os outros olhos, né? Os nossos olhos da alma, para a gente ver mais além. Os meninos meus falam assim, que é porque foi bom para mim, foi me parar de trabalhar, porque eu trabalhava demais. Aí, ó. Aí é difícil, ficar sem trabalhar é o trem mais triste. Assim, muita coisa você saber que tem condição de fazer e não dá conta, não é bom, não. Trabalhar é bem melhor do que ficar à toa. Mas fazer o quê, né? Tem muitas coisas que não estão na possibilidade. Tem muita coisa que cego dá para fazer, mas tem muitas coisas que não dá. Dona Lalinha, partindo dessa observação da senhora, o meu irmão teve uma AVC com 41 anos, uma AVC química. Ele paralisou o lado direito dele inteiro. Ficou uns 3 meses, acho, na cadeira de rodas, mas, assim, consciente, né? Ele ficou uma semana na UTI, porque foi para cada tempo. E hoje ele consegue andar.
Aí anda, eu já comentei isso, anda roçando pasto, como diz meu avô, mas anda, né, independente. Só que tá paralisado lá direito. Ele é um engenheiro industrial, um técnico um engenheiro de TI, tecnologia da informação. Precisa da sintonia fina dos dedos, né, dos nervos, para fazer o que ele fazia. Hoje ele não pode fazer, é a limitação que a senhora fala. É horrível, porque era um cara que saía para trabalhar 7 da manhã, não tinha hora para voltar. Gerenciava um monte de empresas e tudo mais, e agora não pode mais, por causa das limitações. Aí, igual a senhora falou, é horrível você não ter mais aquela energia e força para fazer o que você fazia antes. Mas é um aprendizado. Ele está aprendendo com as limitações dele a ver de novo a vida com outra forma, a trabalhar de uma outra forma. E é uma lição, é para falar assim, opa, dá um stop aí, diminui, né, o seu ritmo, comece a ver as coisas ao seu redor, realmente ver, não só passar por elas, né? E cabe a cada um, de acordo com as suas lutas, ter a percepção real daquilo que você tem que se desenvolver e pagar, se igual a senhora falou, aquela dívida que a gente nem sabe que é. Né? Muitas pessoas, ô Shirley, às vezes fala que Deus é injusto por causa disso. Eu falo que Deus é justo, totalmente justo, porque Ele dá a oportunidade de a gente quitar nossas contas, prestações muito suaves, porque Ele deu a chance de enxergar até os 65 anos. Então, o que eu podia fazer, eu tinha até 65 anos, fiz muita coisa, graças a Deus. Graças a Deus. Se eu pudesse pegar, daria uma cidade muito grande às pessoas que eu alfabetizei. Alfabetizei muita gente, ensinei a escrever, ler e escrever, quantas pessoas que eu ensinei. Graças a Deus. Cara, fez só a parte, e, né? E eu agora as peças de roupa que eu já costurei, dava para rodear o país inteiro umas 2 ou 3 vezes. Já fiz muita coisa. Então deu tempo demais. Eu ouvindo aqui a senhora falando sobre o problema da senhora e tudo, eu fiquei imaginando aqui como essa doutrina nossa, a doutrina é consoladora, né? Demais. Porque você vê que, por exemplo, a minha pessoa, eu estou nesse mesmo barco da senhora, imaginando assim, eu falo assim, não, com certeza eu não fui boa pessoa na vida passada, não. A própria doutrina nos fala que a gente só evolui, né? Então, aí tem muita gente que fica querendo saber o que eu fui na vida passada. Imagina que você está no melhor momento seu, que é isso agora. Eu, por exemplo, quando eu terminei minha faculdade, eu fui assinar o diploma, você acredita que eu não consegui assinar o diploma? Eu fiquei com a mão e eu escrevia uma rapidez tremenda. Hoje eu não faço nem um pingo com a caneta. Nem um pingo no papel. Então, o Dr. Moço depois descobriu que eu tenho uma doença que é incurável, que ela chama cãibra do escrivão. Não tem cura para isso aqui. Então, até eu recebi laudo do Dr. Moses para aposentadoria e tudo, e para ajudar na aposentadoria e tudo deu tudo bem. Mas eu tenho esse problema. Então, eu imagino assim, na hora que eu começo, eu falo assim, eu fico olhando assim, eu falei, meu Deus, o tanto que isso é bom. Porque com certeza que eu usei mal essa mão aqui. Com certeza eu não fiz boa coisa dela na vida passada, né? Então é isso, a doutrina nos ajuda nisso aí, nos consola, né? E Deus é tão bom que eu estou falando, cobra prestação muito pequenininha. Com certeza, talvez era até pior. Mas o cérebro comandou a mão. Por quê? Ele usou a mão, mas o cérebro seu está competente. Então, com certeza. O cérebro comandou sua mão para você fazer algo ruim com ela. Então, assim sou eu. Fiz algo com os meus olhos e estou pagando de bom grado. Estou feliz.
Foi meus 65 anos, enxerguei bem. Então, agora está com 9 É anos. isso aí. E Muito dá bem. beleza, aí vai passando, o tempo vai passando. Faltando 3 minutinhos para o nosso encerramento. Vamos continuar na próxima essa mesma temática, até porque nós não terminamos ainda a entrevista com a pessoa que estava assediando, né? Obsessor. Tem muita informação ainda pra gente. Sampaio, você veio preparado para fazer o encerramento para nós com a música ou não? Como é que você tá? Rapaz, eu não vi não, porque eu tirei a bota e estou andando de muleta. E aí o violão tá longe de mim. Tá bom, então. É certo. Alguém gostaria de fazer a oração final? Dona Lalinha. A Dona Linha fez inicial. Por isso, ela começa e ela termina. Eu também, Eu não tem posso fazer. problema. Não, o Sampaio disse que vai fazer para nós. Então tá bom, dá essa oportunidade para o Sampaio. Para nós, para o Sampaio não, para nós. Para nós ouvir a oração dele. Se cair, um bom final de semana para todos. Obrigada, Dilão. Então vamos elevar nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre, agradecer a Ele por todos os momentos de nossas vidas, por esse estudo, por essa reunião que aqui nós estamos reunidos em Teu Santo Nome, Mestre. E assim nós te pedimos por todos aqueles que não têm a mesma oportunidade que todos nós temos de estarmos aqui estudando sobre essas obras tão maravilhosas que nos ensinam cada vez mais a sermos melhores. E assim, Mestre, nós te agradecemos mais uma vez por essa oportunidade e te damos graças por tudo, Mestre. Muito obrigado. Assim seja. Assim Assim seja.